de estar com vocês aqui, fazendo esse treinamento, essa hiperestimulação que é a gente pensar juntos em Deus, pensar juntos na nossa dimensão espiritual. Nós precisamos, há muito tempo, nos unir para entender essa dimensão mais profunda. A tendência da gente é viver apenas o que a vida está nos trazendo, apenas se contrapor aos fatos, aos desafios, às coisas do cotidiano, como se eles fossem a nossa vida. A gente encontra uma pessoa na rua e meio que formalmente pergunta: e aí, como é que está a vida? Né? Tem gente que conta. Os exames todos, né? Não. A gente, muitas vezes, nós nos vemos embrenhados, achando que a nossa vida é aquela quantidade de exame de saúde, é o extrato do banco. Tem um monte de papéis que parecem definir a nossa vida. E essas coisas vão deixando a gente num certo estado de espírito. Mas o Espiritismo, todos os mestres da antiguidade, Jesus ratificou uma grande tarefa para a criatura humana, que é o conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos saber realmente como a gente anda, para além da papelada, dos exames, do extrato bancário, das contas a pagar. Como é que está a vida? Como é que tem andado a vida? Quando a gente pensa nesse fato, a gente pensa nas notícias de televisão, nos fatos que têm ocorrido no mundo. Para muito além desses fatos da matéria, externos, da aparência, no entanto, nós, para nos autoexaminarmos, e é fundamental a gente se examinar, na medicina não fala o que a gente precisa fazer, exames periódicos para evitar que os males, as doenças nos colham já em estado avançado, que fica muito mais difícil você enfrentar. Quanto mais cedo você perceber os seus problemas reais, não os papéis, nossos problemas reais, mais rápido vai ser o diagnóstico e o enfrentamento dos nossos problemas. Assim é na medicina e assim é no espírito também. Mas se nós ficarmos detidos nas coisas externas, o nosso diagnóstico vai ser só externo, só da vida. Com esses fatos todos que têm acontecido no mundo, terrorismo, corrupção, todos os dias fatos novos e terríveis, como será que a gente está? Não aqui fora, aqui dentro. Como está o nosso sentimento? Como é que a gente está se sentindo perante esse mundo do jeito que está? Que mundo é esse? Lá fora a gente vê uma crise dos nossos líderes. Que líderes que estão em crise? Vamos fazer uma fila? Tem que pegar a senha, né? Os líderes do esporte e da cultura, grande parte deles tem morrido por drogas. Grande parte deles. Uma outra grande parte dos líderes do esporte, da cultura, estão numa linha da ostentação. É o exagero do materialismo. Tudo que eu tiver eu compro do mais caro, do mais chamativo, e mostro para todo mundo. Eu acho que tem gente que aluga carro para mostrar na internet. Aluga traje para aparecer. Os nossos líderes do esporte e da cultura estão nos dando mensagens, estão nos dando exemplos, estão propagando valores do sensorialismo ao usar as drogas, do materialismo com essa ostentação. Os nossos líderes religiosos, não, na religião a gente está bem, não é verdade? Na religião a gente tem uma religião porque é no espírito que as coisas vão se... Como é que estão as religiões? Elas são espiritualizadas ou materializadas? Onde era para a gente beber água, a gente põe a boca embaixo da torneira e vem qualquer outra coisa, menos água. E os líderes políticos? Bom,
para lá, vamos para outra parte. Então, nós temos um sentimento, é um sentimento que a gente pode chamar de orfandade. Sabe aquela criança que estava andando com a professora, que estava andando com o papai, com a mamãe na rua, e de repente a papai e a mamãe se perdem no meio da multidão? Imagina assim, a Avenida Paulista, não, vamos imaginar 25 de março, agora no Natal. Você comete a bobagem de ir com a sua filhinha, 4, 3 anos, e de repente dá um alvoroço qualquer, uma ameaça de assalto, um corre, você corre também. Quando vai ver, e estou sem alguma coisa. Se você tem um sentimento horrível ao perder o filho, imagina o filho ao perder o pai, naquela loucura. Nós estamos um pouco cachorro caído em mudança, nós estamos um pouco criança na 25 de março, depois de um assalto, um corre-corre. Cadê papai? Cadê mamãe? Quem tinha que liderar a sociedade está liderando para coisas equivocadas, para materialismo, para sensorialismo, para corrupção, para roubo, para suicídio. E aí dá esse sentimento que a gente fica assim, pleno de medo, não é? A gente fica morrendo de medo numa situação como essa. É feio falar que a gente tem medo. Ué, se a gente não admitir os problemas que a gente tem gente que não vai no médico, pode ser que ele ache alguma doença, né? Então não vamos ao médico. Se a gente tiver medo de ter os problemas, medo de investigar a nossa natureza e a nossa vida, bom, aí não tem solução. Quem não tem problema não tem solução. A gente precisa se investigar. Como é que eu estou me sentindo? Solitário? Os parâmetros. O Cazuza tinha uma música que ele falava: meus heróis morreram de overdose. E ele mesmo, de alguma forma, pode ser considerado um suicida. Ayrton Senna pode ser considerado um suicida. Eu não sou juiz do mundo, estou falando só, né? A lista é grande: Cássia Eller, Elis Regina. Quantas pessoas? É como se você tivesse cabeça baixa seguindo uma pessoa que está na tua frente, que você fala: não, agora eu vou me encontrar. Daqui a pouco a pessoa que está na tua frente cai no precipício e você para na beirinha assim: opa, que líder é esse que eu estou seguindo? Como é que eu estou? Para onde que eu vou agora? É um pouco esse sentimento: para onde eu vou agora? Que a gente fica. Porque a religião é base para o terrorismo hoje em dia. Religião base para o terrorismo, base para o assassinato em massa. E quem tiver a mínima consciência histórica não consegue nem falar mal de muçulmano. Porque esse muçulmano que hoje mata cristãos, porque o seu líder falou que se ele matasse cristãos ele está indo para o paraíso, ele tem exatamente o mesmo comportamento do cristão alguns séculos atrás, cujo líder falava para os cristãos assim: vamos matar muçulmano? Se vocês matarem muçulmano, vocês estão fazendo a vontade de Deus. Quem morrer matando muçulmano vai diretamente pro paraíso. Como é que é? A mesma fala? Exatamente a mesma fala. Não dá nem para acusar o muçulmano. Se desse, só os inconscientes vão achar que o muçulmano é o tudo de ruim. É quem não tem espelho em casa. A história é ótima para se fazer a função de espelho. O cristão não tem nada para apontar o dedo para ninguém. Nós não só fizemos assassinato em massa, tentando invadir a terra dos outros, para conquistar a terra prometida, Jerusalém, nas cruzadas, mas também, em nome do Cristo, já se torturou, né? Com a Inquisição, já se perseguiu, já se assassinou na noite de São Bartolomeu centenas de protestantes e assim por diante. O próprio Espiritismo teve o livro dos Espíritos Queimados, um ato de fé, de Barcelona, queimados centenas de livros
quando souberam disso, os líderes, Kardec mesmo ficou espantado: meu Deus, o que vai acontecer agora? E os espíritos falaram: deixa, essa é a melhor propaganda que pode ter. Lembra na ditadura militar, quando eles proibiam um filme? Nossa, todo mundo queria assistir. Né? Nós estamos órfãos, amedrontados, perdidos. E é fundamental a gente sentir e saber que está assim. Mas também saber que isso não é novo. E teve um outro momento também, que aqueles que queriam se achar, que aqueles que queriam se encontrar, que queriam trabalhar para a luz, também estavam completamente perdidos. Eles também se sentiam órfãos. Sabe por quê? Porque o seu líder tinha sido assassinado. O seu líder também tinha sido esvaído. Ele estava perdido. Num primeiro momento, aquelas pessoas que seguiam aquele líder ficaram assim desarvorados, sem saber o rumo de casa, absolutamente perdidos. Mas num segundo momento, eles resolveram se reunir, ainda morrendo de medo, mas resolveram se reunir. Ficaram numa casa, trancaram todas as portas e janelas e ficaram ali dentro. Alguma semelhança com a gente? Grade, câmera, muro alto. Quem tem casa com muro baixo aqui ainda? Levanta a mão. Olha quanta gente. A minha infância foi toda casa de muro baixo. Era dessa alturinha assim. Ninguém mais tem. Está todo mundo na penitenciária. Todos nós estamos na penitenciária. Muro alto, grade e câmera é penitenciária. Ou não? Todos, e eles naquele tempo também estavam recolhidinhos, fechados, trancados, morrendo de medo, porque o mundo exterior era uma ameaça constante. O seu líder tinha sido assassinado e perseguido. E eles estavam ali. Eles conseguiram ter a lucidez de, depois de dispersar, se juntaram e estavam ali, ainda em nome de Jesus. Porque o líder era Jesus Cristo e os seguidores que estavam ali eram simplesmente os discípulos. Contam os evangelhos que eles estavam ali naquela situação, imaginando que a perseguição agora ia ser para quem? Se mataram o líder, agora ia pegar eles mesmos. E morrendo de medo, eles conseguiram se unir e ainda ter um mínimo de sintonia mental. Sabe o que aconteceu nesse momento? Quando eles mais queriam, qual era o sentimento, qual é a grande dádiva que a gente mais quer no mundo de hoje? Que palavra simboliza o que a gente mais precisa nas nossas almas no mundo de hoje? Eu acho que a palavra que mais simboliza o que a gente precisa frente ao terrorismo, corrupção, violência, é paz. Nós queremos muita paz. E aqueles discípulos, naquela situação crítica que eles estavam vivendo, de repente surgiu entre eles o mestre. E sabe o que ele falou para eles? A paz esteja convosco. Tem lição para a gente nisso? Será que a gente está no momento da dispersão? Será que muitos de nós não paramos no momento da dispersão? Será que a gente consegue ter a lucidez de se unir no momento da tensão, da violência? Será que a gente consegue ter essa lucidez que os discípulos tiveram? E será que a gente consegue, além de unidos, ter um mínimo de sintonia mental para permitir que as coisas boas aconteçam na vida da gente? Para permitir que, do nada, os jovens falam assim hoje, né? Do nada, surge alguém. Se você se unir e sintonizar, do nada surge alguém. E esse alguém vai ser portador de uma mensagem de paz. O remédio que mais a gente precisa para curar o nosso coraçãozinho. Vocês querem remédio? Quem quer o remédio vai ver no Evangelho a receita e a bula e o mapa da mina para a gente encontrar o tesouro. Se unir, se sintonizar e abrir as nossas casas. Não, eles não abriram as casas, a casa que eles estavam.
Eles abriram as nossas casas, o nosso templo, que é o nosso corpo, o nosso espírito. Quando eles abriram o nosso templo, quando a gente abre o nosso templo, o nosso espírito, surge um ser de luz com a mensagem de paz. O que isso quer dizer? Quer dizer que nesses momentos, no momento de guerra, pelo menos a Primeira Guerra Mundial foi assim, foi conhecida como a Guerra das Trincheiras. Sabe por quê? Quando o tiro passa para tudo quanto é lado, o ser humano cava um buraco no chão, se esconde o máximo que puder e tenta atirar nos outros. É um absurdo, é o absurdo da guerra. Nós corremos esse risco, gente, de cavar um buraco no chão, se afundar e só querer atirar nos outros. Ah, mas eu atiro nos outros para o tiro não pegar em mim. Eu me afundo para o tiro não pegar em mim. E assim a gente deixa, vai cavando, que era uma tristeza. Você vai cavando no chão, vai se transformando numa depressão, você se afunda, e naquela situação você acha minimamente protegido. A nossa proteção não está nisso. Nossa proteção não está em muros, em câmeras, em grades. Nossa proteção está exatamente em nos unirmos e buscarmos a boa sintonia. Vocês têm feito faxina na casa de vocês, não? Está meio fedido na casa? Quem está há mais de uma semana sem limpar banheiro aqui? Mais de um mês? Quem está há mais de um ano sem limpar banheiro aqui? Levanta a mão. É possível ter uma casa mais de um ano sem limpar banheiro? Quem está há uma semana sem fazer o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Três dias? Eu também. Nós precisamos pensar na faxina espiritual das nossas casas. Não só nos unir, mas também nos sintonizar. Quando a gente não consegue fazer isso, a gente fica paralisado de medo. A luz não entra na nossa casa. Ah não, Jesus Cristo renasceu. Ele estava em corpo material lá. Realmente, a ressurreição de Cristo é uma ressurreição em corpo material. Mas como a história sabe, a ciência sabe, todo mundo sabe, depois que morreu, não vem de novo. Ah, mas como é que é a ressurreição em corpo material se o corpo não vem de novo? Olha, gente, os fenômenos de materialização, eles são abundantes. Se você quiser pesquisar, pesquise. A matriz da fé raciocinada é a pesquisa. Busque, você vai ver médiuns fabulosos que trabalhavam com materialização. Hoje está muito mais raro, é verdade. Mas você vai ver fotos. Um prêmio Nobel de ciência na Inglaterra, acompanhando por 2 anos uma adolescente que fazia mediunidade de efeitos físicos. E essas fotos mostram as pessoas, os médiuns, doando fluidos, uma corrente, vamos chamar assim, mas uma energia leitosa que sai dos orifícios da face, e com essa substância ia se modelando espíritos na frente deles. Chico Xavier trabalhou por muito tempo com isso. Estava indo gostoso, porque é um fenômeno, quem não gosta de ver isso? Depois ele correu um pouco, né? Se acontecer aqui na frente, acho que vai ter gente correndo aqui. Mas depois que você minimamente domina, você acha bacana, porque o fenômeno chama muita atenção da gente. Opa, que bacana, né? Emmanuel chegou na última reunião deles e falou: chega. Já brincaram bastante? Ele falou assim, né? Mas é quase como se ele falasse para todo mundo: já brincaram bastante? Já se divertiram? Chega. A missão, porque quem dava o fluido? Quem fazia? Quem era responsável pelo fenômeno? Chico Xavier. Quem fechava na alma dele, na possibilidade dele, quase todos os tipos de mediunidade conhecida. Esse homem fez de tudo. A gente só conhece a psicografia, mas esse homem fez de tudo. Ele teve décadas de receituário homeopático,
sob as ordens de Bezerra de Menezes. Ele teve fenômenos de materialização. Divaldo fala que quando ele era moleque, foi pela primeira vez falar com o Chico, ele ficava procurando as flores. Estava andando com o Chico e o perfume lá, e ele fala, cadê a flor? Cadê a flor? E não tinha flor, e ele olhava, cadê a flor? E o homem estava perfumado o tempo todo. Já imaginou que economia, né? Bacelli fala outra coisa que acho que todos nós perseguimos. Chico Xavier pegava num livro, e depois ele pegava, fechava o olho e pegava a essência do que estava sendo colocado ali. Puxa vida! A gente assiste Matrix, né? E os caras colocam nas costas um fiozinho, põe o fiozinho ali e dá um download, baixa um conhecimento qualquer, e a pessoa de repente já sabe aquilo. E a gente acha que é só no cinema, né? Sem fiozinho, sem nada disso, Chico Xavier só tomava um contato com um livro e já assimilava a essência do livro. Isso está tudo documentado, são testemunhos das pessoas, e a gente não quer que ninguém aqui se sinta obrigado a acreditar ou não acreditar. Isso é de menos, porque não é isso que era o importante. E foi Emmanuel que falou, não sou eu. Não é isso que é o importante, não é o fenômeno material que é o importante. Depois de ter feito o milagre da multiplicação dos pães, Jesus viu aumentar muito a quantidade de pessoas que o procuravam e falou assim, vocês vieram por causa do pão, né? Mas não é esse pão. Não é esse pão que vai saciar vocês. E Emmanuel, guardadas as devidas proporções, falou a mesma coisa para nós. Não é a materialização. A missão dele é o livro. E ele foi enganando o Chico. Emmanuel foi enganando o Chico a vida toda. Não, você precisa fazer uns 60 livros aí com a gente. Aí fez os 60, Chico falou, puxa, fiz a minha tarefa, tá bacana, ok. Aí ele falou assim, não, vamos até 100. 100 livros? 100. Tá bom. Quando chegou em 100, não, vamos seguindo, né? Vamos fazendo. No final da vida dele tinha próximo de 400. E ele deixou muita coisa escrita, porque ele deixou muito mais coisa escrita que não estava nos livros. Hoje já está em 416, 417 livros publicados de Chico Xavier. Ele deve estar lá no céu e ainda está escrevendo livro, quer dizer, estão fazendo livro do que ele deixou escrito que não estava publicado. Nós temos mediunidade, nós temos sintonia, não adianta você fugir de fantasma. Não adianta fugir de fantasma. Eu não quero, estou sentindo os arrepios, mas queria que não tivesse. Gente, vocês sabiam que vão morrer? Vocês sabiam que depois de morrer vão virar espírito? Vocês sabiam que depois de morrer e virar espírito vocês vão gostar das pessoas que gostam do mesmo jeito? E quando você estiver com saudade, você vai voltar? E o pessoal vai fugir de você também? Eu vi uns filmes do Mazzaropi, ele foi acho que laqueiro naquele tempo, no cabelo, ficava com o cabelo arrepiado assim. Você vai ser o fantasma, você vai ser a coisa de quem todo mundo vai fugir. Porque a cultura da fuga da nossa dimensão espiritual ela é muito antiga. Nós não podemos mais fugir disso. Jesus apareceu em espírito, Maria apareceu em espírito em Fátima, em várias situações. Todas as religiões falam de aparições, falam de comunicações espirituais. Chega de fazer que nem a minha gatinha. Começa a trovejar, ela vai para debaixo da coberta e o mundo está seguro. O soldado vai para dentro da trincheira e o mundo está seguro. Nós nos trancamos na nossa casa ou na nossa solidão, encarando as nossas brigas, as nossas tensões, as nossas tristezas, afundamos nas nossas tristezas e o mundo está seguro. Está seguro? Todo bem vem de Deus. Os nossos anjos de guarda estão prontos para nos acolher, para nos proteger, para nos dar segurança. Todos nós temos espíritos de luz ligados a nós, familiares, espíritos, o anjo guardião, o espírito protetor, todos nós. O que nós não temos é a capacidade de seguir, se não Jesus, seguir os discípulos dessa passagem que eu falei.
Quais são os passos? Eu vou repetir. É para ver se entra em todas as nossas cabeças. Nos unir. É o contrário do que a gente faz. Nós ainda estamos na dispersão e parece que nunca vamos sair da dispersão. Nós precisamos nos unir. Ah, mas eu não vou com a cara daquele meu parente. Precisamente porque você não vai com a cara que você precisa fazer junto. Precisamente. Tente juntar o que for possível de dentro da sua casa para fazer essa união. Se o possível da sua casa for você, sozinho, faça uma união. Ah, mas com quem? União sozinho? Chico Xavier fez por anos sessão espírita sozinho. Só tinha ele. A pessoa passava na rua e falava: olha o louco lá falando sozinho. Fazia sozinho. Na casa dele fazia o evangelho também sozinho. Um cachorro, tinha cachorro, ele tinha uns 2, 3 cachorros, ficava tudo enfileiradinho ouvindo ele falar do evangelho. Quando você achar que você está sozinho em casa fazendo o evangelho, você está muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Faça isso. Essa luz que a gente é capaz de fazer emergir da nossa maior profundidade e fazer brotar, iluminar, feito uma lâmpada poderosa, é ela que vai fazer a tua casa ficar iluminada, lúcida. Por que Jesus falava para a gente colocar a luz acima dos móveis? Porque uma casa que coloca a luz debaixo dos móveis vai ficar escura. E uma casa escura, o que acontece numa casa escura se você tentar andar numa casa escura? Você vai tropeçar em móvel, você vai bater nas pessoas, você vai machucar e ser machucado. Está assim a tua casa? Está assim a tua vida? A gente precisa colocar a luz acima de tudo. E colocar a luz acima de tudo, só tem uma luz que não causa sombra. Só uma luz. Qual é a única luz que não causa sombra? É do sol. A do sol causa sombra. A da lua, a vela, a lâmpada. Qual é a luz que não causa sombra? A única luz que não causa sombra é a luz interior. Essa é a única luz que não causa sombra. E Jesus fala muito claro no Evangelho: brilhe a vossa luz. Ouça na alma essa expressão: brilhe a vossa luz. A gente está procurando um guru, procurando alguém que nos oriente lá fora, porque nós estamos sem líderes. Jesus fala: brilhe a vossa luz. Ele fala assim: onde está o teu líder de verdade? Quem é o teu grande líder? Fala aí quem é o teu grande líder. Você ainda tem alguma ilusão? Gente, se tiver, eu queria desiludir ainda mais. Se você ainda acha que tem algum jogador de futebol, algum artista, algum político que vai salvar o Brasil, que vai modificar o mundo, investigue um pouco melhor. A tua salvação está dentro de você. Ah, mas não é no Espiritismo tomando passe, ouvindo a palestra que eu vou ficar bacana? Não é. Aqui e nas pessoas, nos seus amigos, nas suas amizades, nos seus amores, podem ser incentivos. Vai, anda, voa. Alguns não, né? Alguns fazem assim: fica no chão, afunda. Você pode e nós podemos, se a gente perceber que nós somos uma lâmpada divina, que a gente tem dentro de nós uma capacidade de iluminação muito grande, como Jesus falou: vós sois deuses. Nós podemos acender a nossa luz. É fácil? Onde está o interruptor? Procura direito. Como é que faz para acender a luz? Ciência, filosofia e religião sabem que a mente é a nossa grande fronteira. Você sabe controlar a tua mente? Você sabe produzir luz? Você sabe alterar o estado mental quando você está indo mal, a tua cabeça está indo mal? Você sabe transformar e passar a ficar bem? Sabe fazer isso? Você não sabe fazer isso? Então é assim: o dia começa mal, acaba pior? É assim? Às vezes você chega no final do dia e fala assim: nossa, mas não aconteceu nada, eu estou exausto. Já passou isso com você?
Porque a gente começa o dia mal e não sabe perceber que está indo mal. E não sabe transformar essa sintonia. E o que estava mal acaba pior e pior e pior. Se a gente não souber, a gente vai ser seguidor de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o Zeca Pagodinho é mais um dos suicidas que está se matando à frente de todos nós. Extremamente criativo, alegre, comunicativo, uma pessoa ótima. Eu gosto muito, vai do gosto de cada um. Mas ele é um suicida. Você vê uma imagem dele há 10, 15 anos atrás, era um jovem cheio de vida. Hoje ele é uma pessoa inchada, muito parecido com um homem de rua que você encontrar na esquina da tua casa. Ele é um alcoólatra. Está se matando. Não é? Tantos outros já teve, porque apontar o dedo para ele. Só mais um suicida. Onde está teu líder? Nosso líder está esperando que a gente abra a nossa casa, que a gente pare de cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, e passa a viver assim. A gente pode viver assim, e o interruptor está na nossa mão. Nós somos capazes de gerar luz, e gerando luz, vai vir mais luz para a tua vida. Essa é a notícia que há 2000 anos está sendo colocada. Você quer abrir? Você quer ligar a luz? A receita está dada. Obrigado, gente.